um mendigo vigilante, uma assistente social autônoma nada convencional, um maníaco praticante de artes místicas, uma adolescente aspirante a escritora com baixa autoestima e animais espirituais. Entre becos imundos de uma cidade decadente e um outback que não serve blooming onions, aconteciam as mais psicodélicas aventuras de mais essa animação da MTV, The Maxx. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando, meu nome é Everton e neste vídeo vou falar bastante sobre este título dos anos 90 e até mesmo de suas semelhanças com uma série muito aclamada, Twin Peaks. Já aviso que pode haver alguns gatilhos nesse vídeo. The Maxx é uma animação americana que foi ao ar na MTV em 1995. Essa animação é baseada nos quadrinhos escritos por Sam Kieth na Image Comics. A Image Comics é aquela editora que surgiu no começo dos anos 90, com vários artistas que já estavam trabalhando nas gigantes como Marvel Comics e DC Comics. Eles resolveram criar uma editora na qual pudessem ter maior controle sobre suas obras. A Image Comics é a casa de personagens como Spawn, Savage Dragon e outros. Voltando a The Maxx, a série possui 13 episódios com em média 10 minutos cada. Na verdade, tem muito mais por trás de The Maxx do que apenas aquela animação que passava na MTV. Um dos grandes motivos dos quadrinhos de The Maxx não serem conhecidos por aqui é que nunca foram publicados em nossas terras. Mas pode deixar que hoje vocês saberão muitas coisas a respeito de The Maxx. Mas afinal, do que se trata? Basicamente, The Maxx é sobre pessoas traumatizadas que vivem entre o mundo real e um outro mundo do inconsciente, conhecido como Outback. O Outback é um termo utilizado para descrever algo como sertões na Austrália. Cada pessoa possui o próprio Outback. O Outback que aparece mais vezes na animação é um lugar bem mais selvagem, primitivo e com animais muito mais bizarros do que os encontrados no país dos cangurus. Ele é um mendigo que mora em uma caixa de papelão. Passa boa parte de seu tempo tentando lutar contra a criminalidade da vizinhança, vestindo um colã roxo, uma máscara com dentes enormes e luvas amarelas, com uma garra em cada. Essas garras são propositadamente o dedo médio de Max, como se ele estivesse mandando todo mundo se ferrar a todo instante. Quando digo tentando lutar, é porque o que fica estabelecido nos quadrinhos é que ele é o herói para o qual você não pode confiar a sua vida, pois ele dificilmente é bem sucedido quando tenta evitar algum crime, porque ele não tem nenhuma espécie de poder, nem super força, nada disso. Ele é como eu e você, e não é difícil encontrá-lo falando de si mesmo na terceira pessoa. Max gosta de assistir desenhos animados e vive para proteger Julie Winters, que parece ser a única pessoa que se importa com ele. Ele vive pensando em voz alta e falando de seus feitos no Outback. O grande problema de Max é que suas viagens ao Outback acontecem de maneira aleatória e independente de sua vontade. Sem contar que, aparentemente, ele não tem memórias de antes de se tornar Max. Quem faz a voz do personagem é o ator Michael Haley, que tem uma voz bem profunda, com um timbre idêntico ao de um certo narrador americano de trailers. Men in Black, saving the Earth from the scum of the universe. Blair Witch Project, Armageddon, Space Jam. Mr. Beans. It's wet. Dark and wet. It's the kind of weather that penetrates. Acreditem ou não, Max parece ser o personagem mais sensato em meio a tudo que acontece. No mundo real, ela é uma assistente social freelancer que gosta de usar roupas bem reveladoras. Julie pode ser considerada a protagonista da série, pois são os seus traumas que desencadeiam os acontecimentos mais importantes. Em decorrência dos traumas que viveu, tanto na infância quanto na vida adulta, ela só consegue se relacionar com pessoas com as quais ela domina, pessoas que precisam dela. Uma coisa que é importante de destacar é a sua postura negacionista. Ela acredita que na maioria das vezes as pessoas que sofrem abuso são culpadas por sofrerem o abuso. No Outback, ela é a rainha da savana, a rainha que Max vive para proteger.
e que nem ao menos ele percebe que Julie e a rainha são a mesma pessoa. Ele é um estuprador e assassino em série. Tem poderes místicos e um desses poderes é ter acesso ao Outback de algumas pessoas. Ele sabe o que se passa na Pangeia, que é o nome do Outback de Julie Winters. Mr. Gone tem o poder de criar portais interdimensionais e pode trazer criaturas de outros mundos ao mundo real, como é o caso dos Isis. Eles são pequenas criaturas brancas e sem olhos que não são tão ameaçadoras em pequenos números, mas oferecem perigo quando estão aos milhares. Essas criaturas, quando vêm para o mundo real, mudam sua coloração para o preto e possuem dentes capazes de destruir metal. As criaturas são comandadas por Mr. Gone. Uma característica dos Isis é que, para não serem notados no mundo real, eles têm a capacidade de usar roupas de pessoas comuns e desta forma assumirem uma aparência de seres humanos, como acontece na série quando eles usam roupas de policiais ou de inofensivas velhinhas. Ao longo da série, se esses poderes já não bastassem, ele também é imortal, pois nem perdendo a cabeça ele morre. Ao mesmo tempo que Mr. Gone é um personagem dentro da trama, ele também muitas vezes age como narrador, aumentando sua presença na série. Na animação, ele é interpretado de forma majestosa pelo ator já falecido Barry Stigler. É uma adolescente filha de uma hippie e órfã de pai. Seu pai suicidou-se quando ela ainda era muito pequena. E ela sofre muito com a falta do pai, por não ter tido oportunidade de conhecê-lo de verdade. Ela tem baixa autoestima devido à sua aparência. Não é uma pessoa muito popular na escola, tem apenas um amigo que, depois de tornar-se popular, ainda quer manter a amizade com Sarah, mas às escondidas. A mãe de Sarah tem feito com que ela converse com Julie para tentar resolver seus problemas, mas Sarah parece ser muito cética quanto à eficácia da ajuda de Julie. Sarah parece não entender como Julie e sua mãe são amigas, se vivem em discussões acaloradas sobre os mesmos assuntos. Ambas defendem vertentes diferentes do feminismo, sendo Julie mais para o lado Camille Paglia e a mãe de Sarah mais para o lado de Gloria Steinem. Como seu pai morreu quando ela ainda era muito nova, ela não tinha muitas lembranças dele, apenas sabia que um dia ele levou um rifle para o trabalho, atirou em todo mundo e depois se matou. Ela sofre muito pela perda do pai e o fato dele não estar mais lá. Ao longo da série, ela descobre que seu pai não está morto e também que ele é o estuprador assassino que assombra a cidade, mais conhecido como Mr. Gone. A animação estreou em abril de 1995 na MTV americana, no programa MTV Oddities. Este programa se diferenciava do Liquid Television, programa onde estreou Ian Flux, no fato de trazer séries e não apenas curtas experimentais. A animação conta com 13 episódios de aproximadamente 10 minutos cada. Os episódios são muito fiéis aos quadrinhos e, na maioria dos casos, contém quadros diretamente retirados da revista em quadrinhos que receberam algum tipo de animação. Mas tudo é feito com muita qualidade e inventividade, pois várias das técnicas disponíveis na época foram utilizadas, inclusive a computação gráfica. Muito da fidelidade do próprio projeto se deve à participação direta de Sam Keith, que acompanhou de perto a produção ao mesmo tempo em que fazia os quadrinhos. A animação compreende as 11 primeiras edições dos quadrinhos, então muitas coisas ficaram de fora. Inclusive, o desfecho da animação é diferente dos quadrinhos, mas mesmo assim é aceitável. Pode-se dizer que a parte que a animação retrata seria a mais palatável da história, porque nos quadrinhos o caso é um pouco diferente. Os quadrinhos acabam no número 35. Existem algumas histórias paralelas que muitas vezes não vão a lugar algum. É um quadrinho que deve ser lido mais de uma vez para que haja uma maior compreensão do que acontece, mas mesmo assim ainda é muito confuso. Nos quadrinhos, a partir da edição 13, há um salto temporal de 10 anos. O foco vai todo para Sarah James e sua relação com seu pai. Como é bem explícito na série o lance dos traumas que são reprimidos e acabam por parar no inconsciente dos personagens, temos de adentrar um pouco o campo da psicanálise. Qual será o motivo de Julie não saber dessa Pangeia, tendo em vista que se trata do próprio Outback dela? Talvez nesse caso, isso seja um trabalho para Freud. Aparentemente, isto pode se tratar de um fenômeno chamado recalque. Para Freud, o recalque designa o processo que visa manter no inconsciente todas as ideias e representações ligadas a pulsões, e cuja realização, produtora de prazer,
afetaria o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em uma fonte de desprazer. Freud, que modificou diversas vezes sua definição e seu campo de ação, considera que o recalque é constitutivo do núcleo original do inconsciente. Basicamente, o recalque é quando o cérebro manda as memórias que podem nos fazer algum mal para o inconsciente. Entramos então no que seria um mecanismo de defesa da nossa mente, que não parece ser tão diferente dos sistemas defensivos que possuímos em caráter físico. O cérebro entende que lembranças provenientes de traumas podem ser nocivas à saúde do indivíduo e as envia a um lugar de difícil acesso que seria o inconsciente. Tendo em mente tudo o que foi dito, fica mais fácil fazer essa ligação com a psicologia e a psicanálise. Os traumas reprimidos de Julie deram origem ao seu Outback, a Pangeia, esse lugar que é visitado vez ou outra por Max, mas que Julie parece não estar ciente da sua existência. Seu mecanismo de defesa faz com que ela não tenha acesso a esses traumas, pois aparentemente seriam situações muito dolorosas de serem revividas, e como Mr. Gone mesmo diz, a verdade pode destruí-la. No caso de Julie, trata-se de um mecanismo de defesa, tal como Freud descreveu, ou seja, o indivíduo pode se ver numa situação excessivamente dolorosa, perigosa e inóspita. Diante da dificuldade, ele distorce a realidade para torná-la em algo um pouco mais aceitável. Entrando nessa área de distorção da realidade, pode-se perceber a postura de Julie em certas passagens que muitas vezes é bem diferente de uma pessoa que já passou por tantas coisas ruins. Ela prefere, por exemplo, acreditar que a culpa de uma vítima que é atacada é da própria vítima. Essa posição mais negacionista pode ser observada na seguinte fala: se você não banca estúpido, você não é estuprado. Na cabeça dela é mais fácil acreditar nisso. Isso também fez com que Julie só conseguisse estabelecer relações com pessoas com as quais ela exerça alguma espécie de domínio, como é o caso do Max. Por isso ela decidiu tornar-se uma assistente social para usar esse domínio para de alguma forma ajudar outras pessoas e ao mesmo tempo sufocar sua própria dor. Mas existe algo mais por detrás do Outback. Na verdade, o nome dele é Artemus Pender, e a ligação dele com Julie já é bem antiga. Artemus, ou tio Art, é um amigo dos pais de Julie. Ele fez uma viagem à Austrália e lá ele teve contato com as artes místicas, mais especificamente o xamanismo, através dos aborígenes. Lá ele aprendeu sobre o Outback. Depois de voltar dessa viagem, em uma ocasião ele visitou a casa dos pais de Julie. Enquanto ele descrevia o que vira por lá, Julie construía a sua concepção do lugar, que mais parecia com uma Austrália pré-histórica. Como ela ouviu tudo com os ouvidos de uma criança, ela criou a sua própria versão do que seria aquela Austrália bizarra, assim como Bob no desenho Fantástico Mundo de Bob fazia. Não há nenhum sinal de civilização. Nenhum sinal de civilização? Oh. Eu tive uma ideia. Que tal comida congelada? Até então, nada foi explicado sobre os motivos para se tornar o que se tornou. Pois bem, antes que possamos prosseguir, preciso explicar um termo que vem sendo utilizado para justificar ou mesmo explicar os motivos de um vilão. Esse termo seria a desculpa freudiana. Quando os escritores têm um vilão em mãos e querem torná-lo um pouco mais profundo e não querem enfraquecê-los perante os leitores, uma das soluções pode ser a desculpa freudiana. Essa desculpa é um recurso utilizado muitas vezes em filmes, quadrinhos, jogos e em uma tonelada de outras mídias. Basicamente seria mostrar que, por piores que os vilões sejam, ainda que seus crimes não sejam justificados, suas ações passam a fazer mais sentido. De acordo com o website tvtropes.org, esse tipo de clichê dá uma razão para a história de fundo do vilão. Procura explicar por que ele age da maneira que age. E não pode ser algo do tipo, ele apanhava muito de seu pai e por isso se tornou um genocida. Ainda que haja uma certa proporcionalidade entre o sofrimento do vilão e os crimes cometidos, isso deve ser feito com muita cautela, para que o vilão não caia em descrédito. É importante lembrar que a desculpa freudiana se refere apenas a traumas vividos na infância e adolescência. Mesmo experiências traumáticas como estupro, perda de entes queridos na fase adulta, não são caracterizados como uma desculpa freudiana. Vamos tentar entender como isso se aplica a Mr. Gone. Isso não é mostrado na série animada, mas nos quadrinhos, mais especificamente na edição 26,
o autor tem a chance de nos falar um pouco mais sobre as motivações de Mr. Gone. Seus pais morreram quando ele era ainda uma criança, então ele foi morar com a tia Ruth. Apesar de ele amar muito a tia Ruth, ele foi abusado por ela. Um pouco mais tarde, ele foi abusado por um rapaz que tia Ruth tinha contratado para cuidar dele. Ele também sofria bullying na escola. E apesar de ele não ter sido abusado apenas por mulheres, o abuso de sua tia parece ter sido pior, pois era alguém que ele realmente amava e confiava. Sendo assim, ele cresceu odiando todas as mulheres e, segundo ele, todo mundo tem um problema com as mulheres. Porque as mulheres insultam e provocam. Porque elas são atraentes e então elas nos punem por nos sentirmos atraídos por elas. Ele teve problemas com mulheres ao longo de sua vida, como péssimos casamentos, e isso fez com que o seu ódio apenas aumentasse em relação a elas. Por mais que haja críticas com relação a esse argumento da desculpa freudiana, não acredito que ela empobreceu a história, pois ele segue como um dos conceitos mais importantes para se fazer um bom vilão. De acordo com Stephen Graham Jones no livro Supervillain Reader, no capítulo Building a Bad Guy, de 2020, é importante lembrar também que o herói é sempre mais fraco do que o vilão, seja nos músculos, seja na inteligência, seja nas finanças. Esta é a chave, então direi novamente, o protagonista é sempre mais fraco do que o antagonista. E se o protagonista não fosse? Então não há tensão, pois sabemos exatamente como essa história vai acabar. Porém, quando o herói está em desvantagem, então é uma batalha difícil e nós investimos no resultado. Esperamos e torcemos pelo final que queremos. Com isso em mente, não é difícil reconhecermos o grande potencial de Mr. Gone como antagonista, pois ele é realmente perigoso, seja pelo seu aspecto muitas vezes repugnante ou mesmo pelos crimes que cometeu. Mas ao mesmo tempo, ele subverte o gênero com algumas mudanças que passam ao longo da história. E uma coisa que é muito importante de ressaltar é a mudança de personalidade de Mr. Gone, pois depois do salto temporal, ele parece não estar mais preocupado em perseguir e violentar mulheres. Ele parece estar mais preocupado em ter uma relação mais saudável com a sua filha e conseguir o perdão de Sarah, pois um dos motivos de ele ter ido embora era porque ele não queria fazer mal nenhum a ela. Assim como Mr. Gone teve mudanças em seu comportamento, Julie também está um pouco diferente depois do salto temporal. Nos quadrinhos ainda acontece muita coisa, mas eu vou deixar para quem for ler para não acabar com a surpresa. A diferença entre os outros personagens de Mr. Gone, nesse caso, é que, aparentemente, ele sabe tudo o que está acontecendo e sabe que ele não tem o domínio total da situação, e que existe algo ainda maior que ele por trás de tudo, algo como o destino. Julie Winters certa vez ofereceu carona a um estranho, só que isso não saiu como planejado, pois ela foi violentada, espancada e deixada para morrer. Ela conseguiu sobreviver, mas mais adiante passaria por outra situação difícil. Quando ainda se recuperava do que sofrera, acabou por atropelar um mendigo. Em vez de prestar socorro, ela apenas cobriu o mendigo ferido com o lixo que ela encontrou no local, e entre os artefatos que estavam no lixo, havia um abajur. Nesse momento, o mendigo funde-se ao animal espiritual de Julie, o coelho, e se transforma em Max. E o abajur é o que dá forma para sua máscara. Mas por que justamente um coelho? Um dos conceitos presentes em The Max é que todo ser tem um animal espiritual, que está ligado à pessoa por conta de um acontecimento crucial em sua vida. Esse conceito de animais espirituais vem do xamanismo. No xamanismo, esses animais representam uma espécie de mentor espiritual, que revelam aspectos a serem trabalhados em cada pessoa. O animal espiritual de Julie é um coelho. Quando ela era ainda uma criança, Julie resgatou um coelho ferido que estava caído na estrada em frente à sua casa. Julie mais tarde testemunhou sua mãe sacrificando o coelho com uma pá para acabar com seu sofrimento. A mãe de Julie fez isso porque o coelho estava muito ferido e não havia como salvá-lo, ainda mais apenas deixando-o embaixo de uma cama. Esse evento traumático ligou o coelho ao subconsciente de Julie. Julie projeta o coelho em Max, enquanto tenta cuidar dele como o coelho que ela não conseguiu salvar. O animal espiritual de Sarah é um cavalo. Na segunda metade da série, este espírito animal se manifesta como Norbert, um homem sem teto de quem Sarah tem pena.
A animação é bem fiel aos quadrinhos, exceto por algumas omissões que ocorreram. Como alguns devem saber, The Maxx é um personagem da Image Comics. Alguns personagens dessa editora fizeram aparições no arco dos quadrinhos que é retratado na animação, mas essas participações sofreram grandes alterações quando foram para as telas. Algumas delas são: P, criado pelo desenhista Dale Keown, aparece na Pangeia e também no mundo real. Na animação, ele deveria aparecer no episódio 9, em que Max foi encolhido, mas a batalha foi apenas entre Max e um Iz do tamanho normal, pois com o encolhimento de Max, o Iz mais parecia um monstro gigante. Savage Dragon é um herói criado pelo desenhista Erik Larsen. Ele é um dragão com um corpo humanoide, que trabalha como policial. Ele foi completamente omitido na animação de Max, mas um de seus vilões, Mako, apareceu de certa forma. Para que não houvesse problema, colocaram um outro personagem com a aparência de um tubarão humanoide, mas de uma espécie diferente, um tubarão martelo. Nos quadrinhos, Savage Dragon e Mako aparecem na edição número 6. Na animação, o parente de Mako aparece no episódio 8. Savage Dragon possui uma animação própria, mas ela não é adulta e foi feita pelos estúdios da Universal em 1995. Agora vamos a algumas referências. Em alguns momentos pode-se ouvir uma canção no rádio com a seguinte letra: Nothing ever happens to me. Esta música parodia uma música chamada I Wanna Marry a Lighthouse Keeper, de Erika Eigen, da trilha sonora do filme Laranja Mecânica, dirigido por Stanley Kubrick em 1971, baseado no livro de Anthony Burgess, de mesmo nome. I wanna marry a lighthouse keeper and keep him company. I wanna marry a lighthouse keeper and live. Há também uma referência a Sandman. Sam Keith também é conhecido por ter desenhado os primeiros quadrinhos da série Sandman, criada por Neil Gaiman. Nos quadrinhos, Max não faz crossover só com personagens da Image. Ele chegou a se encontrar com Sonic e sua turma e mais recentemente até com Batman. No episódio 5 da animação, Max pode ser visto assistindo a Beavis and Butthead na TV. Poor kid. She's got it kinda tough. She's a brat. Maybe she's just hit the nail a little too close to the... A primeira aparição do personagem criado por Sam Keith se deu bem antes da editora Image e da animação da MTV. Ele apareceu primeiro na revista Primer número 5, publicada pela editora Comico. Ele participa de uma das histórias presentes no título, chamada Max the Hare, que seria algo como Max a Lebre. Tirando a semelhança de seu nome com apenas um X, não parece ter relação nenhuma com os quadrinhos que seriam publicados 10 anos mais tarde. Também existem outras adaptações. Antes mesmo dos quadrinhos terem sido adaptados para uma animação, houve uma adaptação em forma de áudio no formato das saudosas fitas cassete, chamada Maximum Sound, a Comic Book Soundtrack. Eu particularmente gostei do audiobook, também achei muito fiel aos quadrinhos. No campo do cinema, desde 2019, o ator Channing Tatum tem falado a respeito de seu projeto de fazer um filme baseado nos quadrinhos de Max, mas até o presente momento nada realmente foi confirmado. A coisa mais concreta que nós temos nesse campo é um projeto feito por fãs. Se você nunca ouviu falar de Twin Peaks, é uma série criada por David Lynch e Mark Frost, que foi transmitida pela primeira vez em 1990 e teve 2 temporadas, sendo cancelada em 1991. No ano de 1992, Twin Peaks ainda contou com um longa-metragem chamado Fire Walk With Me, descrevendo os acontecimentos antes da série de TV. Esse filme teve a participação do cantor David Bowie. A série também trabalhou com o conceito de transficcionalidade, quando lançou em forma de livro O Diário Secreto de Laura Palmer. Eu já falei um pouco sobre a transficcionalidade no vídeo sobre Last Man. O diário é uma forma de interagirmos com a história, visto que o diário foi impresso assim como ele está dentro da história, com a indicação, por exemplo, de páginas que foram arrancadas. Bem mais tarde, em 2017, foi lançada a continuação de Twin Peaks pela Netflix, intitulada Twin Peaks: The Return. Em Twin Peaks, tudo gira em torno de Laura Palmer,
personagem da qual sabemos muito pouco a princípio, apenas que ela fora assassinada antes dos acontecimentos da série sob circunstâncias desconhecidas. A investigação do crime fica a cargo do agente do FBI Dale Cooper, que ao mesmo tempo em que descobre uma cidade muito pacata com um clima acolhedor, também descobre que Twin Peaks esconde coisas realmente estranhas e aterrorizantes. Tanto Twin Peaks quanto The Max são histórias sobre pessoas e seus traumas. Tanto Laura Palmer quanto Julie Winters foram abusadas em algum momento em suas respectivas histórias. Embora a primeira aparição de Max tenha acontecido em 1983, o Max que conhecemos só veio aparecer em 1993, depois de Twin Peaks, e fica cada vez mais claro que Keith, de certa forma, inspirou-se em alguns dos elementos de Twin Peaks. Twin Peaks também trabalha o surrealismo, mas isso não fica tão evidente nos primeiros capítulos da série. Já em The Max, isso nos é apresentado no começo de cada episódio. Twin Peaks também trabalha com animais em momentos importantes, como o cavalo branco, a coruja e o veado. Mas muito disso está mais relacionado com as teorias de fãs, visto que Twin Peaks cria mais dúvidas do que as resolve. Neste caso mais específico, assim como Julie Winters não precisa de Max para ajudá-la a derrotar Mr. Gone, Laura Palmer não precisa do agente especial do FBI Dale Cooper para salvá-la de Bob. Mas Max e o agente Cooper estão ligados aos mundos de cada heroína, por meio do mal e do trauma nele. Assim como Julie Winters se colocou na posição de salvar outras pessoas no pesadelo urbano que a assaltava, Laura Palmer se voluntariou para as funções de motorista no Meals and Wheels. Como professora depois da escola de Johnny Horn, o papel de rainha do baile de formatura e etc. Talvez assim como Julie Winters, Laura tenha usado sua posição para construir um muro ao seu redor. Ela ajudou pessoas controlando-as, esperando sufocar sua própria dor. E assim como Julie Winters se veste de uma forma que exclama seu direito de fazê-lo sem críticas patriarcais, ainda que se desvalorize. Laura Palmer se recusa a se sentir envergonhada dançando no Salão Rosa e se juntando a Ronette Pulaski, Léo e Jacques. Para quem já teve acesso às duas séries, não é difícil imaginar Mr. Gone indo até o agente Cooper e dizendo algo como: Você tem que voltar lá, para a cidade. Encontre e a proteja. Evite que ela saiba muito sobre a verdade de uma vez, pois a verdade a destruirá. Apesar de eu ter falado muita coisa dos quadrinhos e da animação, muitas coisas ficaram de fora, mas eu acredito que ficou claro que ver apenas a animação seria só a ponta do iceberg. Visto que, por mais que o nome da série seja The Max, pelo menos na minha opinião a história não é sobre ele, mas sobre todo o resto que acontece à sua volta, e de certa forma sobre ser refém do trauma de outra pessoa. Sendo assim, eu espero ter despertado o interesse de vocês para este clássico dos anos 90. Neste vídeo eu pedi a ajuda de dois amigos meus, minha amiga Renata e meu amigo Wilder, para fazer as vozes de alguns personagens. Espero que vocês gostem e até a próxima!